e a arte. Oi, gente, eu sou a Couve-Flor, tudo bom? Bem-vindos ao último capítulo dessa série chamada Um Giro pela História da Arte. Quem vai ao teatro hoje em dia, talvez não imagine que a origem vem dos rituais que saudavam as forças da natureza, os deuses, para que viesse mais chuva, viesse mais prosperidade para as colheitas, mais abundância. Rituais sagrados. A origem do teatro vem do sagrado. Esses rituais envolviam canto, dança e encenação para os deuses e as forças da natureza. Oficialmente, o teatro começou na Grécia. Eram rituais para o deus Dionísio, de agradecimento pela colheita farta. Era uma festa celebrada com vinho, com música, com dança. A participação dos cidadãos das cidades gregas eram intensas, né? E aí tinham os coros, tinham cortejos, uma espécie de procissão. Em algum momento aparece esse homem, o Téspis. Foi lá e se autoproclama no meio de uma dessas festividades, dessas celebrações, o deus Dionísio. Isso quer dizer, ele se coloca como um personagem Deus Dionísio naquele momento daquela festa. E aí começa a dialogar com o coro. E aí a partir do momento surge a encenação, aquele jogo, entendeu? Téspis é conhecido como o primeiro ator ocidental. O teatro em Roma, assim como toda a cultura romana, herdou muita coisa da Grécia, se apropriou de muita coisa da cultura grega. Mas o teatro em Roma era diferente do teatro grego, porque perdeu aquela característica sagrada dos deuses, veio para uma forma mais mundana, mais corriqueira, mais comédia, algo mais para a diversão e o prazer dos cidadãos romanos. Depois que o Império Romano declinou, começou o período chamado Idade Média. E aí a Igreja Católica, ela tomou assim uma proporção muito grande, como a gente viu também nas outras artes, viu na literatura, né? Viu nas músicas, aconteceu também no teatro. Então as peças que eram encenadas tomaram esse rumo mais litúrgico, com temas da Bíblia, com celebrações, por exemplo, da Páscoa, da época do Natal, histórias que contavam a vida dos santos. O teatro litúrgico, ele a princípio era realizado dentro das igrejas, só depois que foi tomando as praças, aos redores das igrejas. Mas apesar das apresentações litúrgicas serem em latim, essas apresentações, né, trazidos assim, para as praças, era uma forma de comunicar com o povo sobre as histórias bíblicas, histórias que o povo não conseguia entender quando era apenas quando apenas aconteciam nas missas dentro das igrejas. O teatro permitiu essa comunicação de um entendimento que sai só da palavra, mas vem para o corpo, vem para a representação. E era muito interessante. O teatro litúrgico, em alguns momentos, ele era apresentado em caravanas, em espaços diferenciados que iam contando parte a parte da história. Assim como o teatro que estava ligado completamente à igreja na Idade Média, também tinha o teatro que não estava ligado à igreja. Tem o teatro profano, que era aquele teatro feito pelo povo, que não utilizava os temas da igreja, mas criavam as suas próprias histórias, as suas próprias dramaturgias. A Idade Média, que aparece nos saltimbancos, que aparece o teatro mambembe, aqueles grupos teatrais, aqueles grupos artísticos com músicos também que se reuniam e iam viajando de cidade em cidade com a sua trupe, levando a arte e a alegria para praças e feiras.
Foi na Idade Média que também começaram a surgir no teatro profano, hein? Essas comédias com esses temas políticos, né? Refletindo sobre o que a sociedade vivia naquela época. O cotidiano que se vivia na Idade Média, que não devia ser muito fácil, não, né? Como é arte importante para repensar tudo que a gente está vivendo? Chegamos ao Renascimento. Isso foi mais ou menos no século XV, 1400 e pouco, que a igreja não tem esse foco tão importante mais, onde o homem passa a ser o centro do universo, onde as pessoas começam a questionar mais. Eu falei isso nos vídeos passados. No teatro também foi a mesma coisa. Foi a aparição de um teatro mais cômico, mais crítico. Foi, se a gente pensa nos espaços, foi onde surgiu, por exemplo, o palco italiano, tão falado palco italiano, que é aquela caixa retangular com as paredes, onde as pessoas sentam quietinhas e ficam assistindo lá. O que está acontecendo lá? Muitas vezes é tão longe o palco que a gente não consegue nem ver os atores direito. Os historiadores consideram a Itália como berço do renascimento cultural. E um tipo muito importante que surgiu no Renascimento foi a comédia dell'arte, que tinha ainda algumas características bem próprias da Idade Média. Eles continuavam itinerantes, viajando de cidade por cidade, utilizavam máscaras, tinham personagens muito específicos, como o Arlequim, a Colombina, Polichinelo, o Pantaleão, entre outros. Eram espetáculos populares, realizados nas ruas. A comédia dell'arte diferenciava bem esse teatro tradicional que estava surgindo na época do Renascimento. Era um contraponto bem interessante, ainda com características da Idade Média. E o teatro renascentista foi muito forte em países como a Inglaterra, a Espanha, a França. Na Inglaterra a gente tem a força de Shakespeare, grande autor, dramaturgo. Lembra? Eu falei isso na literatura, hein? William Shakespeare. Minha paixão. Temos Molière também na França. Na Espanha, Miguel de Cervantes. Na Itália, Maquiavel. Grandes autores teatrais, grandes artistas floresceram no Renascimento. Mas me conta uma coisa, você costuma ir ao teatro? Você já foi ao teatro alguma vez? Conta pra mim, escreve aqui embaixo. A gente tá falando do teatro, assim, tem muita história pela frente, né? Como é que começou aqui no Brasil, quais foram os grupos que foram importantes, mas isso dá um capítulo super à parte. Mas eu tava aqui pensando, a gente tá falando sobre teatro. Teatro a gente ouve, a gente vê. Será que teatro faz parte das artes visuais também? Eu acho que faz, né? As artes visuais, eles englobam tudo que a gente pode ver, né? Artes visuais, pintura, escultura, arquitetura, cinema, fotografia, teatro, sim senhor, design, arte urbana, design de moda. Nossa, a lista é grande. Arte corporal, histórias em quadrinhos, instalações artísticas, artes decorativas. Mas peraí, qual é a diferença, por exemplo, entre artes plásticas e artes visuais? Tempo! Pronto, o tempo acabou. As artes visuais, elas representam esse conjunto, né, dessa manifestação artística que depende disso aqui, da visão, de ver, entendeu? As artes plásticas, também chamadas de belas artes, são artes que dependem de algum material para ser assim concretizado. Então, por exemplo, a pintura, né? A gente usa o pincel, a tinta, o papel, a escultura, que utiliza o gesso, pode usar metais, madeira, artes que precisem de outras ferramentas tecnológicas para a sua concepção e criação também.
Isso, Couve. Então, as artes plásticas fazem parte também das artes visuais. E as artes visuais, abrangem tudo. Ai, pintura, programa de computador. É, tudo o que tem a ver com a visão. Gente, foi um prazer contar um pouquinho, dar uma pincelada nessa vastidão que é a história da arte. Sabe o que é bom? Que tem muita arte nesse nosso mundo e vai ter mais ainda, porque o mundo não para! Então, se vocês gostarem, procurem descobrir um pouquinho mais. O que foi que mais que atingiu o coraçãozinho de vocês? Quem sabe não tem um grande ator aí atrás dessa câmera? Aonde foi que o seu coração pipocou? Conta pra mim! Não deixem de seguir o nosso canal lá no YouTube, de deixar o seu like se vocês gostaram, deixa um comentário. Gente, muito obrigada! Pra gente não repetir os erros do passado, o que a gente precisa fazer? Conhecer muito bem a nossa história. Pra saber, qual direção tomar. Eu quero essa direção aqui. Design, arte urbana, Ler faz a gente conhecer histórias, culturas, novos e antigos povos sem sair do lugar. Estude mais, leia.